Nesta aula, nós vamos falar a respeito dos principais fatores que influenciam o crescimento de micro-organismos. A capacidade de sobrevivência e de multiplicação dos micro-organismos depende de uma série de fatores. Nós podemos classificar esses fatores como fatores intrínsecos, quando eles são próprios do micro-organismo, ou em fatores extrínsecos, que são aqueles relacionados ao meio ambiente em que o micro-organismo se encontra. Alguns exemplos de fatores intrínsecos são a atividade de água, a acidez, o potencial de oxidorredução, os nutrientes e presença de antimicrobianos naturais. E exemplos de fatores extrínsecos são temperatura, oxigênio, umidade, vapor de água ou a presença de gases. O primeiro fator que a gente vai falar um pouquinho a respeito, então, é a atividade de água. A atividade de água é uma medida que fornece para a gente a quantidade de água livre, que é a única forma de molécula de água que é utilizada pelos micro-organismos. Diferentes alimentos, diferentes produtos farmacêuticos, eles têm diferentes valores de atividade de água. A atividade de água ela varia de 0 a 1, sendo que a água pura tem uma atividade de água igual a 1. Alguns micro-organismos precisam de uma atividade de água elevada para que consigam crescer e se multiplicar, enquanto outros, como os bolores e as leveduras, conseguem se crescer e multiplicar em valores de atividade de água menores. De maneira geral, o que a gente pode perceber é que quanto menor a atividade de água, mais difícil de acontecer o crescimento microbiano. Se nós sabemos que quanto menor a atividade de água, menor vai ser o crescimento microbiano, então posso supor que se eu desenvolver técnicas que reduzam a atividade de água dos alimentos, dos cosméticos, dos medicamentos, eu vou conseguir impedir a multiplicação dos micro-organismos. Quais são os processos que a indústria utiliza para poder reduzir a atividade de água? Uma das formas é o processo de congelamento. Quando eu congelo um alimento, eu estou reduzindo a atividade de água e, com isso, dificultando o crescimento de micro-organismos naqueles alimentos. Uma outra forma de diminuir a atividade de água é através do processo de desidratação. Acontece a mesma coisa, eu diminuo a atividade de água e, com isso, eu diminuo a probabilidade de se crescerem micro-organismos naquele alimento. E uma terceira forma da gente reduzir a atividade de água é através da adição de solutos. Quando eu adiciono sais, açúcares em um determinado alimento, aumento a densidade daquele alimento e, com isso, eu também reduzo a atividade de água, impedindo crescimento e multiplicação de micro-organismos. Um outro fator intrínseco que também influencia no crescimento de micro-organismos é a acidez. A gente avalia a acidez através desse parâmetro pH, que vai nos dar a concentração de íons H+, em determinada solução ou em determinado produto. E se nós nos lembrarmos da escala de pH, quanto menor o valor, mais ácido é o produto que nós estamos analisando, e quanto maior o valor de pH, mais básico é o produto que nós estamos analisando. Então, diferentes micro-organismos possuem uma faixa de pH no qual é possível que eles se desenvolvam. Eles têm um pH ótimo de crescimento, mas tem uma faixa considerável no qual é possível que esses micro-organismos consigam se multiplicar. Se nós pegarmos como exemplo um refrigerante que todo mundo gosta muito de tomar na hora do intervalo das aulas e avaliarmos o seu pH, nós vamos ver que ele está ali em torno de 2,5. E é por isso que dificilmente bactérias conseguem se envolver nesse refrigerante. Por outro lado, os fungos e os bolores e as leveduras, eles conseguem se desenvolver com tranquilidade, porque a gente pode ver nessa tabelinha que os bolores e leveduras, eles conseguem se multiplicar
com um pH mínimo de 1,5. Então, se a Coca-Cola tem um pH de 2,5, é possível que bolores e leveduras se desenvolvam nesse alimento. Com relação ao conteúdo de nutrientes, nós sabemos que os diferentes micro-organismos têm os mais diversos mecanismos nutricionais e que, assim como os seres humanos, eles também precisam de macro e micronutrientes para sua sobrevivência. Os macronutrientes, eles vão ser necessários em grandes quantidades e têm um papel muito importante na formação da estrutura e no metabolismo dos micro-organismos. E os micronutrientes são aqueles que são necessários em pequenas quantidades, normalmente tem função enzimática, pode ter função estrutural nas biomoléculas, mas ainda que os micronutrientes sejam necessários em pequenas quantidades, a ausência impede o crescimento dos micro-organismos. Se nós pensarmos como exemplos de macronutrientes, nós temos o carbono, que é a base de todas as moléculas orgânicas, e a fonte de carbono ela pode ser de diferentes variedades. O carbono ele pode ser obtido a partir de açúcares, mas também pode ser obtido de aminoácidos, de ácidos orgânicos, de bases nitrogenadas. Os carboidratos normalmente eles são fonte de energia e por questões econômicas normalmente utiliza-se glicose e sacarose em processos que precisem de um controle da fonte de carboidrato. O nitrogênio, por sua vez, ele é o segundo elemento que é mais abundante nas células e ele compõe proteínas, ácidos nucleicos, compõe o peptídeo glicano. A gente pode encontrar o nitrogênio sob a forma de compostos orgânicos ou inorgânicos. E todas as duas fontes elas são prontamente utilizadas pela maioria das bactérias, dos fungos, dos micro-organismos de maneira geral. Quando nós falamos a respeito dos constituintes antimicrobianos como fatores intrínsecos que dificultam o crescimento de micro-organismos, nós não estamos falando daquelas substâncias sintéticas adicionadas aos alimentos ou produtos farmacêuticos para impedir o crescimento de micro-organismos, não. Nós estamos falando de substâncias que estão naturalmente presentes nos alimentos e nas plantas e que sabidamente dificultam o crescimento de micro-organismos. Então, por exemplo, no leite nós temos a presença de lactoferrina, na clara do ovo nós temos a lisozima, no alho nós temos a alicina. São moléculas que estão naturalmente presentes ali e elas dificultam o crescimento de micro-organismo nesses alimentos. A pesquisa de moléculas com potencial antimicrobiano na natureza é uma excelente linha de pesquisa e é uma das formas que a indústria tem para poder encontrar novas substâncias com potencial antimicrobiano. Agora, dando alguns exemplos de fatores extrínsecos que influenciam no crescimento microbiano, nós temos a temperatura, que é o fator que mais afeta o crescimento de micro-organismos. E nós podemos ver nesse gráfico uma relação entre a temperatura e o crescimento de micro-organismos de diferentes classes térmicas. O que são classes térmicas? Lá na microbiologia básica, nós aprendemos que nós temos micro-organismos que são psicrófilos, mesófilos, termófilos, e cada classe de micro-organismos tem uma temperatura ótima de desenvolvimento e tem uma faixa de temperatura, na qual é possível que haja ou não crescimento daquele micro-organismo. Então, se eu olhar, por exemplo, para os micro-organismos mesófilos, eu vou ver que a temperatura ótima de crescimento ela é em torno de 35, 37 graus, mas que eles podem se desenvolver a partir de 9, 10 graus, numa velocidade muito lenta. Então, quando eu pego um alimento e coloco na geladeira, eu não estou impedindo o crescimento de micro-organismos, eu estou dificultando. Aquele alimento ele vai demorar mais tempo para se deteriorar, porque o micro-organismo demora mais tempo para se multiplicar e se desenvolver.
Por último, nós temos a umidade como outro exemplo de fator extrínseco que interfere no crescimento de micro-organismos. E a umidade é um fator extrínseco que está diretamente relacionado com a atividade de água. Foi aquele primeiro fator intrínseco que nós discutimos. Nós sabemos que quanto maior a atividade de água, maior a probabilidade de se desenvolverem micro-organismos. Então, se eu tenho um produto farmacêutico na forma de pó e eu tenho um produto farmacêutico líquido, o produto líquido ele tem uma chance maior de desenvolver micro-organismos porque a atividade de água dele é maior do que o pó. Só que esse pó, ele precisa ser armazenado adequadamente. Ele precisa estar armazenado num local com controle da umidade. Porque se eu coloco um produto com baixa atividade de água armazenado em um local com alta umidade, o produto vai absorver a umidade ambiente, a sua atividade de água vai aumentar e isso vai levar à deterioração daquela matéria-prima, daquele produto acabado.